Voltamos, tivemos que fazer uma... Não voltou a gravar. Voltamos, tivemos que fazer uma pausa, porque tá um calor do alguém... caralho, eu teria não dá. continuado, mas enfim, Pelo como amor o de corte Deus, vai eu ficar tenho muito calor, sinto brusco... muito calor. Como o corte vai ficar muito brusco, porque eu não tenho muitas habilidades de edição, mas todo resolvi brincar com isso. youtuber aí faz cortes bruscos. E também a gente não é YouTube, nós somos videocasters. Isso, e a gente tá dando uma palhinha aqui no... Vamos parar um pouco de falar da gente e vamos falar das pessoas. Não, mas eu já tava falando das pessoas. Nem falando de mim. Não, mas de casos das pessoas que compartilharam com a gente lá na caixinha de pergunta que eu coloquei no meu Instagram, @, que está aqui embaixo, Daniel Bartolomeu com TH, e no Instagram dele, @Dan Carrarini. Vai estar e aqui também no do podcast, Petit Gâteau Podcast. Compartilha com a gente, vai lá, segue a gente, segue o coisa do Instagram e compartilha as histórias de vocês quando a gente colocar lá na caixinha, porque poucas pessoas participam, gente. O que tá acontecendo? E as que participam é na base da ameaça. Mais. Não, no primeiro episódio, do episódio piloto, que foi sobre crush em desenho animado e aplicativo de relacionamento, sim, teve muita. Aí depois foi esfriando. E as pessoas que participam é na base da ameaça. Eu tenho que ficar pedindo para as pessoas participarem. Mas então participa. Não você vou mais ameaçar. seu amigo se você não participar. Exatamente, acabou. Vou excluir todo mundo. Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro, que foi o mais curtinho, assim, né? A pessoa escreveu assim: muitas pessoas cortam laços com família e criam uma nova com amigos. Criam uma nova família, né, com amigos. Eu nunca cortei laços com família. Nunca cortei. Laços meio que foram afrouxando ao longo dos anos, mas assim, eu nunca briguei com ninguém da minha família que cortei laços. Eu acho que pessoas LGBT têm muito isso, né? Eu, graças a Deus, vê não tive. Pose, por exemplo, essas séries, filmes, onde tem aquelas comunidades que as pessoas são expulsas da casa e aí elas têm uma outra casa, um outro lar, que elas são expulsas muito novinhas, né? E aí elas formam um outro lar ali com uma mãe, que é a mãe que elas chamam, né? Drag tem muito isso, né? Famílias uma de outra drag. Família, E a mesma pessoa comentou assim também: tenho amigos com 30 anos de amizade, eu tenho 34, ou seja, desde que ela tinha 4 aninhos de idade. Eu tenho uma amiga que, desde que eu tinha 7 anos, que a gente se conheceu, a gente se aproximou, a gente foi estudando juntos. Até completar o ensino médio, a gente é amigo até hoje, é a Thalita. Sim. A Thalita. Beijo, Thalita. Beijo. Aliás, Réveillon lá naquele sítiozinho nunca mais rolou. Leia aí esse agora, você. A minha amiga de mais longa data nasceu um pouco mais de uma semana depois de mim. Fomos vizinhas pelos 10 primeiros anos da minha vida. Não falamos sempre, aliás, quase nunca. Mas quando conversamos, parece que nos vemos todos os dias. Acho que isso tem muita... Eu tenho muito isso. E eu preciso... com a Thalita, por exemplo. Com a Thalita, com a Aninha, com a Dani. Com amigos meus mais antigos, que a gente também não mora tão perto, assim. A gente fica muito tempo sem se ver, sem se falar. Quando a gente se encontra, parece que a gente se vê todo dia. Eu preciso falar aqui, vou aproveitar para falar agora, porque a gente vai falando sobre outras coisas e acabo esquecendo. Mas eu não posso deixar de falar, num episódio sobre amizade, de falar do Márcio e do Elmo. Elmo, que vocês conhecem porque ele participa às vezes do podcast, que é o meu amigo, sei lá, desde 2006. Então, sei lá, são 18 anos de amizade. E o Márcio, que eu não sei, talvez 2010, Orkut. Só que o Márcio, ele mora em Porto Alegre e eu vivo com ele exatamente isso, assim, né, desse comentário dessa pessoa. Eu falo sempre com o Márcio, eu e Elmo, a gente tem um grupo no WhatsApp, aliás, enfim, vou deixar isso para um outro episódio, o nome do grupo e a explicação do nome do grupo. É melhor eu falar isso quando tiver o Elmo aqui. Mas o Márcio é uma pessoa que eu vejo, assim, sei lá, eu estive em Porto Alegre em setembro, eu acho, do ano passado. E aí a gente se viu, e antes disso, sei lá, a gente tinha ficado 2 anos sem se ver por conta de pandemia. A gente se vê, sei lá, a cada 2 anos, sabe? Talvez eu veja ele ano que vem, porque se Deus quiser vai ser mesmo verdade esse lance de show da Lady Gaga de graça na praia. Só que quando a gente tá junto,
parece, assim, que o tempo não passou, sabe? E por mais que a gente se fale todo dia por internet, é diferente, né? Quando você tá pessoalmente com a pessoa. É uma intimidade já muito grande que... Agora, você acha que as amizades... Eu sei que as amizades, elas têm as suas diferenças, porque as pessoas são diferentes, né? Nem todas as amizades são iguais, né? Eu tenho coisas, por exemplo, com o Cafi, que eu não tenho com você, que eu não tenho com a Thalita, que eu não tenho com outros amigos meus, mas porque as pessoas são diferentes. Sim. Mas você sente isso, por Muito, exemplo, total. com algum amigo você se sente mais inclinado a falar sobre determinado tipo de coisa, Sim. com outro nem Sim. tanto. E digo mais... Assuntos mais sérios você vai para um, assuntos mais de sacanagem você vai para outro, assuntos engraçados você lembra logo de outro, assuntos de família você lembra de outro. E digo mais, essa seleção, e essa seleção, assim, de determinados assuntos para determinados amigos, não quer dizer que um amigo seja incapaz de tal coisa, mas é porque às vezes o assunto que você quer tratar e que é o que tá te... Sei lá, você quer desabafar com relação a alguma coisa e você escolhe um determinado amigo para aquilo, não é porque os seus outros amigos não são capazes também de te dar força ou porque você não quer se abrir. É porque às vezes o assunto que você quer tratar, você sabe que pode dar gatilho num outro amigo, você... Enfim, existem N razões para você fazer essa seleção. E também pelo tipo de pessoa, por exemplo. Vou pegar como exemplo você e Cafi, que são os meus amigos mais próximos, assim, né? Fisicamente, da gente se ver toda semana. Vocês são muito diferentes. O Cafi, por exemplo, eu não vejo ele tanto, porque, enfim, por conta de horário também, a gente tá sempre tomando um café, almoçando junto, alguma coisa, então a gente calha da gente tá mais junto, assim, em maior quantidade de tempo, vamos dizer assim. E aí calha de eu falar com você coisas que eu não falo pra ele, mas não porque eu não quero falar pra ele, e sim porque eu não vejo com tanta frequência como eu vejo você. Já, por exemplo, quando a gente tá, sei lá, numa festa, numa boate, boate não que a gente não vai pra boate, mas quando a gente tá, assim, sei lá, numa festa, num evento com mais gente, eu sei, por exemplo, que são vocês dois com quem eu vou ali meio que tá mais próximo, justamente porque vocês são o meu porto seguro, entendeu? E não significa que é porque eu não gosto das outras pessoas, mas é porque eu tenho mais intimidade, enfim. Então eu consigo fazer essa seleção total. E até com família, né? Tipo, minha mãe não é mais viva, mas entre ela e meu pai, por exemplo, meu pai tinha um afastamento físico, porque ele mora mais longe, mora ainda mais longe, e minha mãe era muito mais próxima a mim. Então calhava de eu contar e me abrir muito mais com ela do que com o meu pai, mas não porque o meu pai fosse incapaz, enfim, ou porque eu tivesse uma relação ruim com ele, mas era uma coisa de proximidade, de ver ao longo da semana. Aí essa mesma pessoa disse aqui, ó, meus amigos são minha família, talvez não tão importante quanto, mas bem perto. Você já viu? Vamos deixar assim. Calma aí. Parou. Sabe o que é? Eu tava olhando pra ela. Você tá botando ela assim, ó, meio assim. Ela tem que ficar equilibrada. Deixa eu botar. Peraí, viado. Ela tem que ficar assim, viado, assim. Entendeu? Você bota ela sempre um pouco inclinada. Eu acho que agora ela tá inclinada pra ir. Deixa eu ver. É a perspectiva, você tem que olhar aqui do meio, ó, olha do meio. E olha essa linha do copo, tá vendo? Então, é assim, não tá. Ó. Agora ela tá inclinada pra tu. Que isso, não tá. Olha aqui, viado, é só olhar só você daqui olhar de por cima. Então... Eu Olha acho aqui. que ela tá mais pra cá, por isso que ela tá perdendo o equilíbrio. Foi. Se a gente chegasse lá mais pra trás e encostasse ela... Vai acontecer o que aconteceu semana passada. Ah, é. Vem mais pra frente, então. Eu acho que... Será que foi porque você bateu com a perna? Foi. Eu vou me fuder nesse episódio pra ficar editando esses negócios. Vamos voltar... Eu faço? Eu volto, né? Então... Comenta de novo, lê isso aqui de novo e comenta. Então, essa mesma pessoa disse assim, meus amigos são minha família, talvez não tão importante quanto, mas bem perto. Eu entendo isso e dentro disso aqui, quero falar uma coisa,
tem o contrário também, né? Você já viu as pessoas se gabando? Eu vejo muito isso na internet. Pessoas se gabando de não terem amizade. Quê? Nunca viu isso? Não. A pessoa se gaba de não ter amigo, que ela não confia em ninguém. E ela se Que gaba pessoa disso. triste. É real isso. Vocês já devem ter ouvido alguém dizer isso. Nas redes sociais, em comentários e tal, tem muito lá. E ainda usa uma frase antiga que muita gente usa. Amigo é pai e mãe. Ah, tá. Não, isso Amigo sim. é pai e Isso mãe. sim. Ninguém Já é ouvi seu falar. amigo. Os caras geralmente dizendo que o outro cara tá ali pra roubar a mulher deles. É. E a mulher geralmente dizendo que qualquer outra mulher tá ali com inveja dela. É. Não, isso eu já vi Invejando. sim. Ah, amiga, pai e mãe. Isso, E aí sim. essa pessoa se gaba de não ter amizade. Que tristeza, Que né? tristeza. Essa pessoa tem que tristeza. fazer uma terapia, tem que fazer uma Muito. análise. Porque assim, se Não você não significa. não consegue ter amigo, o problema é tá com E você. é o que a gente falou. E não que seja uma obrigatoriedade ter amigo. É uma coisa que, como a gente disse, acontece naturalmente quando você é uma pessoa sociável. E outra, que é o que a gente já falou também. Só porque é pai e mãe não significam que sejam as pessoas melhores do mundo. Tem muito pai e mãe que são um bando de filha da puta. E é justamente os amigos que te seguram, porque tua família, Exatamente. principalmente se você for um LGBTQIAPN+, as XZ, bota a porra do filho pra fora e são justamente esses amigos, essa Exatamente. família Que acolhe. que essa família outra, né, que passa a ser família, que a gente chama de família, é o que vai acolher porque o pai e a mãe botaram pra fora de casa. Militamos toda. A mesma pessoa comentou assim: quanto a perrengues, já me meti no meio do mato com uma amiga, procurando cachoeira. E encontramos várias calcinhas no meio do caminho. Depois, alguns barulhos estranhos. KKKKK. Saímos correndo. Gente. Já menti muito por minhas amigas, principalmente para as mães delas. Perrengue faz parte da amizade. Amizade sem perrengue não dura. Mas a gente não passou muito perrengue, não, né? Eu não consigo me lembrar. Não, porque a gente também é um pouco estratégico, né? Tipo, a gente estuda o que a gente vai fazer. E aí a gente não passa tanto perrengue também. Eu acho que a idade do perrengue é pra quando você é mais novo, né? Eu já passei perrengues, assim, mas não... Acho que pra quando você é mais novo, que você não se planeja tanto, que você vive a vida de uma forma mais foda-se, talvez você a fase passe de mais viver perrengue. perrengue, né? Quando eu te conheci, eu já perrengue era... agora, com 38 anos de idade, gente. Já Não tô mais era na idade adulto. de fazer perrengue. A gente mesmo indo pra muito longe, a gente nunca passou um perrengue. No México, perrengue por que a exemplo, gente não passou foi não saber se o nosso exame de Covid lá ia dar positivo ou negativo pra gente poder voltar pro Brasil. Isso daí foi agoniante. Isso Gente, aí mas foi você angustiante. tava muito agoniado. Eu Claro, tava super eu não de tinha boa. mais dinheiro pra ficar no México. Nem eu, mas eu tava assim, E eram 14 dias que tu tinha que se a ficar gente preso. tivesse com Covid, porque a gente teve que fazer exame de Covid pra vir embora. A gente não sabia disso, a gente ficou sabendo lá. Quando a gente soube que tinha que fazer o exame, esse daqui ficou completamente Ansiedade paranoico. gritou. Não parava de falar em outra coisa, não sei o Claro. quê, só sossegou o cu quando fez o exame. E eu assim, Não, mas teve uma hora que eu comecei a te afetar. claro, óbvio. Aí você tá ali no meio já na farmácia, foi na farmácia que a gente tava. Sim, eu comecei a ficar afetado na farmácia. Aquilo não era Você uma ali- farmácia, não era? Era, é porque tinha uma cabinezinha Ah, do lado que a isso, gente ia, é. uma salinha do lado que a gente ia. Uhum. Porque você fez primeiro que eu. Sim. E aí você fez e voltou. Aí eu fiquei aguardando me chamarem. Aham. Nesse aguardo, você começou a falar um monte de coisa, que isso, não sei o que, né? E aí eu comecei a ficar, Vou ficar entrei em 14 paranoia. dias aqui, você entubado. Amigo tóxico. Lê você agora esse. Minhas amizades... Fui eu que... Ah, não, você leu outra. Minhas amizades mais longas são do período da faculdade, datando aí uns 17 para 18 anos. São amigos quase colegas de trabalho, porque volta e meia trabalhamos juntos. A gente também, né? Sobre a questão da família, eu praticamente sou amigo dos meus pais. Aí isso é legal. Vamos para o samba juntos e tal. Isso é maneiro. E eu conheço, eu vou junto pro samba. É uma relação muito, muito boa. Saudável, né? História de perrengue eu tenho, mas posso escrever ou te contar depois. Mas, Já estamos gravando, você não contou, então é isso. mas com o Pedro, não sei quem é, Eu sei. eu tenho muita coisa. KKKKK. Beijo pra você, beijo, Pedro, Beijo. que eu te conheço. E eu quero saber a história de... Puta que pariu! Esse episódio tá muito cagado. Daniel, eu não vou editar nada disso, eu vou deixar tudo do jeito que tá.
Eu vou tentar bota botar. Eu centralizado. vou tentar botar em preto e branco quando acontecer essas coisas. Se dedica. Semana que vem. Se dedica a Olha essa- só, semana se que vem. dedica a essa Gente, não, edição. detalhe, quem tá no videocast tá vendo a desgraça acontecer. Quem tá no podcast só ouvindo não sabe o que tá acontecendo, mas é a câmera, gente, que tá caindo. Mas isso é culpa tua, que falou que ia trazer um tripé desde semana passada e não Cara, trouxe. eu não tenho tripé, eu ia comprar um tripézinho Eu vou comprar, daquele é porque a gente precisa de dinheiro pra isso. É. Agora, olha só, o nosso ouvinte favorito mandou, como sempre, um textão. E aí a gente se divide aqui. Tá. Ele é textudo. Ele é textudo, mas continue sendo textudo. Vamos lá. Algumas amizades não duram muito, mas tem algumas de alguns anos já. Dizem que grandes amizades são feitas bebendo cerveja. Eu fiz melhores amigos bebendo leite, se é que me entende. Meu KKKKK. Deus. Gente, ele sempre descamba pra sacanagem. Pra putaria. Tu continua, eu vou. Em 2017, mexendo no Grindr, No Grindr, que é o Tinder gay. acabei trocando mensagens com um casal que tava querendo homenagem. Gente. A gente se deu bem nas primeiras conversas e marcamos de nos conhecer no shopping. A conexão que criamos deu tão certa que já temos 7 anos de amizade. Cheguei a ser padrinho de casamento Que deles. bonito! lindo. Se conheceram no homenagem. Já viajei com eles para conhecer a família deles. Eles já conheceram a minha família. Nós nos consideramos uma família. Quase um trisal, apesar de nunca ter rolado nada. Ah, então não conheci, Não, não não fez rolou. homenagem. Eles ficaram amigos. Verdade. Nesse Natal, fui intimado a viajar com eles para passar com a família deles, inclusive. Agora e você foi? eu continuo. Mas também criei amizades que no começo era colorida. Conheci um cara do Hornet, que é um outro aplicativo, que era bissexual. Era sigiloso, cheio de medo de ser descoberto e tudo mais. Conversamos bastante, chegamos a transar algumas vezes e a amizade foi fluindo. Ele já me puxou pra ir na Lapa, onde acabou rolando beijo triplo com outro cara. Já levei ele numa boate porque ele ficou deprimido depois de tomar um bolo de um cara. Agora ele tá praticamente casado com uma mulher que sabe da bissexualidade dele. Já fiz amizade com ela, tivemos até uma aventura pra fazer um concurso juntos e o Rio de Janeiro tinha inundado na volta. Parênteses para contar uma fofoca desse amigo. Oba! Anos atrás, ele me mostrou uma foto dele com os colegas do trabalho e um colega me chamou a atenção. Era bonito, padrão e tinha aquele olhar açucarado. Perguntei se era gay. Vai que. Meu amigo disse que não, que era 100% hétero, conservador e evangélico. Viado, vai dar merda. Agora corta pro ano passado, eu fui numa festa com Dark Room e adivinha quem eu encontrei lá? O próprio. Ainda mamei ele que nem se lembra disso. KKKKKK. Não, mas quando chegou nessa parte aqui, ó, lê de novo. Qual? Meu amigo disse que não, que era 100% hétero, conservador e evangélico. Aí eu já sabia que depois ia acontecer alguma coisa. Porque isso Sempre, aqui né? é um indicativo Sempre. muito forte. Vocês É. me desculpem aí. Isso aqui é um indicativo Desculpa os muito... fusquinhas, acho ótimo. Isso aqui é um indicativo muito forte de hipocrisia. É. E agora vamos inaugurar uma coisa nova aqui no nosso podcast, que é o áudio dos ouvintes. Hoje nós temos... vai preparando aí. Tá comigo. Vai preparando aí Eu o áudio, viajando porque aqui. recebemos um áudio de uma ouvinte nossa, não vou citar nome, apesar de achar que não se importaria, mas não vou citar porque não falou nada. Ela compartilhou com a gente, né, a caixinha de pergunta, eu sempre coloco, bota na caixinha ou manda por DM, ela mandou um áudio por DM, perguntei se eu poderia usar o áudio aqui no episódio, ela deixou. E vamos então agora ouvir o nosso áudio Vamos da ouvir? nossa ouvinte. Vamos ouvir? Ih, tá baixo. Oi, então, tenho amizade de 32 anos. Pessoal que estudou comigo no segundo grau, né, atual ensino médio. E a gente tem um grupo, não todos, mas uma boa parte até hoje. E a gente se encontra, até a pandemia a gente se encontrava até anualmente. Aí pós-pandemia tá difícil sair o encontro agora. Mas a gente tá sempre se falando, sempre... Essa semana mesmo encontrei com 2 delas. E são 32 anos de amizade. Muito, muito legal, muito vibe. E acho que amigo é mais importante que alguns familiares, com certeza. Porque são aqueles que você escolhe, né? Que você tem afinidade. Nem sempre porque é parente você tem afinidade.
É isso. E também tenho os amigos de trabalho, né? Alguns amigos que eu comecei a trabalhar lá em 2009, em 95, eu levo, são meus amigos até hoje. A gente se encontra, a gente conversa, a gente se fala. Os amigos de trabalho, alguns eu já perdi, assim, contato diário, mas ainda assim fui madrinha de casamento de 2 delas. E a gente se conheceu em 2010. Então a gente se fala até hoje, elas foram meu casamento. Esse elo de amizade ainda é sólido. Engraçado, né, que quando fala 2010, eu tenho a impressão de que foi, tipo, outro dia. E não, são 14 anos já de amizade. Exatamente. Mas é que depois dos anos 2000... De 2000 pra cá... Não, 2000 não. De 2010 pra cá, eu acho tudo muito perto. Eu perdi um pouco a noção, assim, do tempo. Cara, assino embaixo tudo que ela falou. Acho, sim, que tem... Como eu já falei antes, né? Tem amigos que são muito mais importantes do que alguns familiares. Tem essa coisa, né? Tipo, da escolha. É como se fosse a família que você escolhe e tal. Agora, eu vou confessar uma coisinha aqui. Eu tenho uma certa invejinha de pessoas que têm... Que nem você tem, que nem ela do áudio e a outra pessoa também comentou, de ter amizades, assim, tipo, de 30 anos. Longa data. Porque, assim, aí eu não posso deixar de falar do que eu já falei em vários outros episódios, mas também não quero ficar mais tocando nesse assunto, que é, assim, eu não fiz muitas amizades na minha época de escola, sabe? Tipo, eu não gostava de ir pra escola, eu sofria bullying, então eu fui começar a criar um vínculo com pessoas, um círculo de amizade na faculdade. Então, assim, eu já tinha 19, 20 anos. E vem daí as minhas amizades mais duradouras, como a do Elmo, né? Que eu conheci ele na faculdade em 2006 e já tem 18 anos. Então, a minha amizade mais longa é justamente desse período, da faculdade pra cá. Antes disso, cara, eu tenho um amigo, Yuri. Só que assim, a gente... ele é meu amigo, considero ele como amigo. Mas assim, eu não lembro a última vez que eu vi, eu não lembro da última vez que a gente se falou. Mas ele é um que vem lá da época da escola. A gente tem contato até hoje. Eu considero como amigo, mas eu não posso colocar ele no mesmo patamar, por exemplo, que eu coloco você, que eu conheço há menos tempo, mas que, enfim, já tenho ali já representa, já tem um significado maior na minha vida. Ou com o Elmo, enfim. Então, assim, essas amizades de infância... eu não sei o que é, assim, eu não tenho. Entendi. Eu acho legal porque, assim, é aquilo que eu estava falando no começo. Não é algo forçado e você vê que atravessou aí gerações. Não, e a cumplicidade, né, assim, tipo, a pessoa te conhece pra caralho, porque ela te conheceu... quando você era uma outra coisa, você era uma criança. Então, assim, a amizade, ela foi passando por diversas fases da vida. Gerações. Diversas situações, porque cada fase traz situações diferentes. Então, assim, são pessoas que... Porra, se a amizade durou 30 anos, porra... É óbvio que é pra sempre, sabe? Já é pra sempre. Querido. Tá, querido. Hoje a gente tá... E uma coisa legal, eu gostei do negócio do áudio. Quem quiser mandar manda áudio pra manda gente. Manda áudio que programa, a gente... o programa hoje tá... ó. É câmera caindo, é áudio, é pausa, é cerveja. Hoje tá acontecendo de tudo. Eu acho que eu tô ficando bêbado. Eu não tô podendo tomar por causa que eu tô tomando por causa que... Por causa que... Só por causa falar que... por causa. Eu não tô tomando por causa que eu tô tomando remédio, menina. Essa véia sempre tá tomando remédio. Claro, eu tenho gastrite crônica, viado. Toda hora tem uma bactéria aqui na porra do meu organismo. É isso, é resfriado. A gente já tá meio que se encaminhando pro fim, né? Porque já estamos aqui com 50 minutos. Só que eu queria abordar aqui mais um negócio. Que é justamente a questão de conflito. Por exemplo, não no sentido de ter o conflito com o familiar, ter conflito com o amigo e a diferença disso. Não. Já houve na sua vida, você que tem amizades mais duradouras que eu, de algum familiar seu não gostar de algum amigo e ter criado ali algum conflito, do tipo, sei lá, sua mãe proibiu, fulano não pode vir aqui em casa. E como... A minha mãe era engraçado, porque ela gostava muito de alguns amigos meus. E de outros, ela simplesmente não gostava e ela meio que fazia questão de mostrar que não gosta. Que ela não estava gostando. Então, pela cara, quando esses amigos estavam lá em casa, ela tinha uma cara que ela fazia, que eu deixava bem claro, bem nítido, assim, de que ela Mas o amigo percebia, assim, tipo... devia perceber também, mas fazia assim, né? Mas ela não proibia também de ir lá?
Não proibia, mas assim, ficava um negócio tão chato que eu mesmo não queria mais levar, entendeu? Tipo, e eram alguns amigos meus que ela realmente não gostava. Isso eu percebia, não dela falar pra eu chegar a ponto de falar pra eu não levar, simplesmente eu percebia na cara dela que ela não gostava Aquela e eu cara, mesmo né? ficava com aquela cara e eu mesmo não levava mais. E era uma situação Pra evitar muito também, né? chata, e eu ficava constrangido, eu ficava numa situação meio esquisita. Mas tinham amigos meus que ela gostava muito. A Bia, por exemplo, a que tá na Argentina, a minha mãe sempre gostou da Bia. A Bia frequentava a minha casa de boa. Assim, tinha alguns amigos que realmente tinham passe mais livre lá em casa, e outros eu percebia que tinha uma resistência muito grande, sabe? E tu? Não, eu não, como eu falei, né, assim, eu tinha amiguinhos na infância, só que a maioria era filhos de amigos dos meus pais, então era trânsito livre lá em casa, não rolava isso. Só que, não, você falando, o que me vinha na cabeça, assim, a minha mãe, ela, que eu morava, né, morava com a minha mãe, meu pai eles já tinham se separado, a minha mãe não gostava do meu primeiro namorado, ela não gostava do meu primeiro ex. Vai ver que também foi porque era aquele... Não, é porque é por causa dele mesmo, assim. Sim, mas porque Mas você não só porque era meu primeiro, tava era a quebrando pessoa, aquela assim. coisa de... Mas também tinha uma coisa, assim, dela não gostar Por da pessoa. por ele, ela tava afirmando ali que você não era hétero, né? Mas nunca rolou isso de proibir, de ir em casa. Agora, os nunca amigos aconteceu. da igreja tinham passe livre, era só ser da igreja. Você podia ser a maior filha da puta do mundo, mas era da igreja e pode. Os da igreja tinham passe livre. Mas também não eram todos, não, tô de brincadeira. Tinha um lá que ela não gostava muito, eu sabia. E com relação a namoro, assim, você já namorou alguém que não gostava dos seus amigos e já teve situações chatas, já teve brigas por conta disso? Já. Era Eu você que tive não um gostava namoro- ou ele que não gostava? Não, ele que não gostava de uma amigona minha que morava comigo. Então, porra. Ele ia pra tua casa, a garota ia tá lá. E já tiveram situações constrangedoras, assim, tipo, de eu ficar sem graça, mas, pô, Cresce, nada a ver. Entendeu? Já aconteceu comigo não de ter briga, mas já aconteceu comigo assim, de não ir muito com a cara de algum amigo ou vice-versa, só que nunca foi um caso, assim, tipo, eu sempre respeitei e a pessoa também sempre me respeitou, já soube também, já tive um ex que não gostava de alguns amigos meus. O que calhava de acontecer era que se respeitavam quando estavam no mesmo ambiente, não ficavam de muita amizade, mas também não ficavam fazendo cara de cu um pro outro, pelo menos não vi. E nunca deixei de sair sozinho com os meus amigos por conta de namoro e não pretendo fazer isso. Agora, a amizade pra mim sempre foi muito importante, sempre, desde que eu era muito jovenzinho, adolescente, eu sempre tive amigos, assim, muito verdadeiros, muito sinceros, e pessoas com quem eu sabia que eu poderia contar, independente de qualquer coisa. Inclusive, quero mandar um beijo pra todos os meus amigos. O episódio de hoje é uma grande homenagem também aos é uma nossos homenagem grandes a vocês. amigos. Quando eu saí de casa, meu primeiro apartamento virou um albergue, que eu enfiei meus amigos lá dentro, eles Essa foram, fase eu não ficaram. vivi. Essa fase tu não viveu, mas assim, porra, foi um momento legal da minha vida. Depois acabou esse momento, fui para um outro momento, e assim a gente vai, mas a gente não descarta as nossas amizades verdadeiras, as nossas amizades sinceras. E tenham amigos, pessoas. Tenham amigos. Aquele que quer encerrar com uma mensagem. Tenham amigos, porque é muito bom. Vocês vão... Bota uma música aí. Ter um amigo. Não pode. A vida o... vai cortar, o YouTube vai cortar. Mas a gente já tá YouTube. encerrando, né? Então, assim, não acabou por aqui o episódio sobre amizade, porque, como eu falei, assim, a gente se baseou hoje nisso de relação entre amigos A e vida não família. acaba aqui. A vida não acaba aqui. Do nada, a bicha agora tá coach. A vida não acaba aqui, gente. Eu quero fazer um outro episódio com histórias, assim, de amigos, assim. Hoje teve um pouquinho nessa história da cachoeira, da calcinha. Só que eu quero fazer um outro episódio com mais histórias, assim, e só com um lance de amigo, e não Agora só eu tô comparando com lembrando das familiar. histórias do México, vou começar a rir. Pois é, as histórias do México a gente tem... As histórias do México tem até vídeo pra gente poder compartilhar com as pessoas. Tem. Vídeos que são compartilháveis, eu acho. Sim. Pelo menos da minha parte, pode compartilhar Bota um tudo, que é minha final aí, vida, ó. meu filho. É um livro, minha vida é um podcast Livro aberto. O que eu falo aqui
Então tá, gente. Esse foi o penúltimo episódio do ano. O próximo agora daqui a 15 dias. E depois a gente volta só em fevereiro, eu acho. No meu aniversário. Carnaval, episódio sobre carnaval. Isso aí. Vai estar, a terceira temporada vai estar deliciosa. E até lá a gente já vai ter 1 milhão de seguidores, vai ser uma coisa assim. Porra. Então, segue a gente vai gente, sair desse curte. cubículo. Vamos sair desse cubículo, vamos ter ar-condicionado. Segue a gente, vai lá no Instagram, que a gente vai botar pela terceira vez aqui embaixo, o do podcast aqui em cima. Se inscreve aqui no canal, comenta aqui, curte, né, o vídeo, você que tá vendo o vídeo, e comenta. Comenta. Bota aí as suas histórias de Segue. amizades, a gente comenta de volta e tudo bom, e segue a gente que a gente segue de volta também. E tudo bueno. Beijos! Taram, tam, taram. Gente, tá um fudevu esse episódio. Tá um